É diferente. Sabe, Filó, hoje a gente fez uma pergunta no Instagram sobre essa questão do sofrimento e o que eu percebi, duas coisas. O sofrimento diante da morte, depois eu vou colocar algumas perguntas que as pessoas fizeram, mas também o sofrimento diante de relacionamentos perdidos, né? As pessoas, elas tendem a ficar preso a essas duas coisas, né? Ou é a morte, ou a morte do próprio relacionamento, né? Elas se baseiam a vida nisso tudo e só enxergam a presença do mal, né? E não conseguem perceber os mistérios, às vezes, de Deus ou ter uma visão espiritual para poder perceber que Deus está ali cuidando, né? Padre, eu acho que a morte, assim, eu cada vez mais, né, que eu leio, que eu rezo, e que eu penso, né, assim, na gratidão que eu tenho por ter sido criada. Podia não ter me criado, né, mas ele me quis. Mas me quis eternamente com ele. Aqui eu só estou um pedaço. E a morte, para mim, é exatamente o que eu falo com as mães da NCTI. A gente nasceu para esse dia. A gente nasceu para viver este momento que é voltar para casa. O problema é que a gente chegou aqui e se perdeu. Esqueceu que eu volto para a casa do Pai. Eu vou voltar. Que delícia que eu tenho uma casa para voltar. E aí é o que Jesus fala para Gabriela, né? Ele fala, Gabriela, já te ocorreu o pensamento que você não nasceu? Ela falou com ele assim, eu não nasci? Não. Você ainda não nasceu, Gabriela, para a vida que é a vida verdadeira. A vida que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem separação. Você já parou para pensar nisso? Ela falou, não. Pois é para você a sua morte, para mim é o seu nascimento. Então cuida desse dia, começa a preparar esse dia como você organizasse uma grande festa. Cuida daquilo que você sabe. O resto, deixa comigo. Pode imaginar isso? Você caminhar preparando a sua festa. Né? Eu estava conversando com a irmã Lázara, né? Que a grande companheira dela está morrendo. Né? E eu falei com a irmã Lázara, ela falou, Filó, ela está preparada. Eu lembrei do Padre Dalmo que falava comigo, Filó, eu estou pronto. Eu ficava lá com ele até ele dormir, né? Eu fazia o Padre Dalmo dormir, era uma coisa louca, né? E ele falava comigo, não reza para mim sarar, que eu estou pronto. E eu falei com a irmã, mas a morte de vocês não é as núpcias? Vocês não nasceram para esse dia, não fizeram os votos para esse dia. Pode imaginar o que é estar de pé diante dele? É que a gente pensa pouco nesse momento da nossa morte. A gente tem tanto pavor da morte que a gente não pensa nesse lado, que é poder vê-lo. Né? Então, esse neném que eu batizava no domingo, e eu batizava, ela estava com a frequência de 20, e eu, né, falava, recebe, Senhor, essa criança, né? E consagrei ela a Nossa Senhora, nem sabia se a família era evangélica que era, nem perguntei, né? Fui batizar e consagrei, falei do anjo da guarda dela. Falei, fiquei pensando, né, quando foi encerrando nos nossos braços, né? Falei, o que ela deve estar vendo, né? Que inveja. Glória. Né? Que inveja, né? Então, assim, como a gente não pensa nisso, a gente não conversa sobre esse assunto, isso é um tabu, as pessoas têm medo disso. Mas eu acho que à medida que a gente conversar mais sobre isso, né, a gente vai viver melhor, porque falar da morte é falar da vida, então os nossos relacionamentos serão melhores, porque eu não vou perder tempo com pouca coisa. O tempo uns com os outros é curto. Então a gente vai viver o melhor que eu tenho, porque esse pode ser o meu último encontro com você. Pode ser o meu último encontro com a Denise, o último encontro. Pode ser a última vez que eu vejo vocês, porque eu posso morrer, vou abrir a porta. Garantia de que nós temos. Então a nossa vida melhora muito quando eu penso a cada dia, hoje pode ser meu último dia. Então quando eu vou deixar alguma coisa escrita no CT, eu falo, eles têm que entender a minha letra, porque eu posso não estar aqui para explicar. É diferente. É o que o sacerdote reza todas as noites, né? Que o Senhor nos dê uma morte tranquila. Porque é o sentido da vida, né? Sim. Eu vou pedir até a Denise, porque lembra quando morreu a Manuela, a Manu, filha daqueles casal de médicos? E às vezes a gente fica se perguntando assim, depende da gente ou não depende da gente? Porque a gente se sente muito onipotente diante da morte. Porque se dependesse de nós, nós não queríamos que as pessoas... Impotente. E nós somos impotentes, porque Sim. ninguém segura. Não. E é lindo, porque não é nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, padre. Não adianta nada que eu faça lá no hospital.
Não é igual a menina da morte cerebral, que eu desliguei as coisas. Não tem 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. É lindo, aqui está escrito. Qual de vós pode acrescentar um só côvado da duração da sua vida? Ninguém. Nossa vida está na mão dele. A gente tem que largar de lamuriar e estar com ele. Não precisa ser filho murmurento. Podemos reclamar. Tem metade dos salmos é de reclamação. Amei isso.